Quero falar com você sobre o chamado de Deus para a sua vida. Chamado para mais do que sobrevivência. E o texto base é lá em Atos 2. A cena em Atos 2 é mais do que um momento histórico. É um terremoto de consciência. Gente simples, gente comum, ouvindo Pedro dizer que o que está acontecendo ali não é para poucos, mas para todos. É não apenas para aquele tempo, mas para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O chamado, ele não começa com um microfone e nem termina em um púlpito. Começa com um toque profundo na alma. E nos dias de hoje, onde tanta gente vive exausta de apenas tentar sobreviver, surge a pergunta: será que o chamado de Deus ainda é capaz de romper nossas zonas de estagnação emocional, mental e espiritual? Nós vemos em Isaías 6, nos fala a verdadeira consciência do chamado. Começa com a dor de perceber quem somos diante de quem Deus é. Isaías, ele viu o trono, ouviu o santo e desabou em confissão. O chamado não começa com um título, começa com um colapso interno. Quando a glória invade a alma, o véu cai. O chamado nos despedaça antes de nos levantar. Isaías não foi chamado para profetizar antes de ser confrontado pela santidade. O peso de uma consciência acordada é o primeiro grito da alma, despertando de um coma espiritual. É como alguém que acorda num quarto escuro e de repente a luz acende. Os olhos ardem. O corpo hesita, mas é o começo da vida voltando. Se você está se sentindo desconfortável com quem se tornou, talvez seja Deus acendendo a luz do seu quarto escuro. E isso já é o chamado. João 21, Pedro falhou e nós podemos falar que ele falhou feio. Negou, fugiu, chorou. E quando achava que tudo havia terminado, Jesus o chama para uma conversa à beira-mar. Mas não para acusá-lo, e sim para realinhá-lo. O chamado não ignora a falha, ele a resigna. Pedro não recebeu de novo um título, mas um novo sentido. Jesus não pediu um currículo, mas um coração restaurado. Chamado não é para quem nunca errou, mas para quem está disposto a ser reconstruído. É como uma peça rachada que passa pelo fogo e sai mais forte. A rachadura, ela continua lá, mas agora é cicatriz, não mais ferida. Se você ainda está preso ao que fez, escute isso. O chamado não se baseia no seu passado, mas no poder que Deus tem de refazer a sua história. Filipenses 3, Paulo não se apegava ao que ficou para trás. O chamado para ele era como uma corrida, não uma estação, estagnação, uma jornada, não uma zona de conforto.
Responder ao chamado é seguir correndo, mesmo com dores nas pernas da alma. Chamado não é uma emoção do culto, é uma decisão diária. Paulo sabia que seguir o chamado custava tudo, mas ainda assim valia mais do que qualquer coisa. Há um prêmio, há uma meta, há uma voz que chama do futuro. É como uma maratona, onde o fôlego ele falta, os pés doem, mas a linha de chegada vale mais do que qualquer cansaço. Se você está parado esperando tudo se alinhar para se mover, entenda o seguinte: o chamado é justamente o que alinha sua vida enquanto você caminha. O chamado de Deus não é uma experiência para poucos, mas um convite para todos. Todos aqueles que estão dispostos a encarar sua própria alma. Ele nos acorda, nos cura e nos move. Não é sobre ser digno, é sobre estar desperto. E talvez, só talvez, tudo o que você está enfrentando agora seja apenas o eco desse chamado te acordando no meio da noite, dizendo: você foi chamado para mais do que apenas sobreviver. Atenda ao chamado de Deus. Aquilo que Deus tem reservado para a sua vida é maior do que o que você pode imaginar. Deus, Ele tem tudo para você. Basta você aceitar o chamado. Que Deus te abençoe.